Fala aí, galera! Hoje nós estamos iniciando, nossa série especial Home Learning da Senec, ok? Vamos lá? Então, em nossa primeira aula, vai ser uma aula revisionária, certo? Onde nós vamos ver modelos atômicos. Então, como nós vimos, desde o grego, desde 400 a.C., Demócrito e Leucipo já tinham as ideias de como seria o átomo. Como é que eles faziam isso? Eles observavam, ficavam imaginando o que aconteceria se eu pegasse qualquer tipo de objeto e fosse separando parte por parte dele, se fosse como fosse quebrando parte por parte dele, entendeu? Então eles imaginavam que chegaria um momento que eu não conseguia mais dividir aquele objeto, certo? E esse não dividir objeto, aquele pedaço menor possível que eles imaginavam, seria o nosso átomo. Então, para ele, toda matéria era formada por partículas indivisíveis, chamadas de átomos, certo? Como nós vimos, a construção da palavra átomo, o A significa não, é um de negação, tomo significa divide. Na verdade, ele fala, também significa parte, certo? Mas quando vai ser divide. Ou seja, átomo é não divisível, tudo bem? Então, desde 400 a.C., nós já tínhamos essa ideia que o átomo era uma substância, uma partícula não divisíveis. Depois veio um primeiro modelo atômico, que foi o de Dalton, certo? Dalton propôs isso em 1807. Então, a ideia de formar o átomo, a ideia que existia um tipo de átomo, é desde 400 a.C., como nós vimos. Mas Dalton ele foi o que primeiro fez um modelo. Como seria o formato desse tipo de átomo? Como seria o seu formato desse átomo, ok? Então, assim, vamos ver aqui. Ele fez alguns postulados. O primeiro, os átomos de um mesmo elemento têm propriedades semelhantes, que é o seu tamanho e massa. Tipo o seguinte, quando eu imaginava um átomo uma substância ferro, o ferro, ok? Então ele imaginava que o ferro era feito por várias partículas que seriam do mesmo tamanho e que teriam a mesma massa. E assim também, se eu pegasse substâncias diferentes, são formadas por combinações de átomos diferentes. Então, se eu pegar um exemplo, madeira, para ele seria várias partículas de madeira. E essa madeira teria tamanhos iguais e massa igual, só que diferente do tamanho e da massa do ferro. Então cada substância tinha o seu tamanho e massa específica, diferente uma das outras, tá bom? E com isso ele falou o quê? Confirmou que o átomo realmente era indivisível, dizia também que o átomo era indestrutível, os átomos eram maciços com formato esférico. Então, Dalton propôs o modelo bola de bilhar, que é um modelo esférico do átomo, tá bom? Uma esfera maciça, indestrutível e indivisível, tá bom? Depois, avançando na ciência, Thomson começou a ter a dúvida sobre a natureza elétrica do átomo, se ele tinha carga, se não tinha carga, porque até antes Dalton não falava sobre isso. Então, Thomson teve essa curiosidade da parte elétrica do átomo, tudo bem? Então ele já utilizou esse mecanismo aqui, que é a experiênciazinha de Crookes, que nós comentamos também em aula, que o que acontecia? Ele gerava aqui um tipo de eletricidade, tá bom? Onde ele via que aqui dentro dessa ampola gerava uma espécie de luz. Então ele vai trabalhar com esse tipo de luz para ver como é que seria a espécie química do átomo, o que aconteceria com ela, se ela tinha carga ou não, tudo bem? Então na sua primeira experiência, ele utilizou raios catódicos. Por que catódicos? Porque vocês vão ver daqui a pouco, que o átomo ele vai sair da parte negativa, da parte dos cátodos, por isso que raios catódicos, tudo bem? Então, como nós vimos em aula, ele colocou aqui dentro uma ampola
para que essa ampola? Ampola não, para que esse moinho no caso, né? Para o seguinte, ele não sabia se realmente aquele tipo de luz era realmente partículas de átomos, se era átomos, tudo bem? Então ele colocou esse moinho e quando ele ligou o experimento dele, essa luz tocava o moinho e fazia ele girar. Então, como fazia o moinho girar, ele percebeu que aquilo tinha massa, logo era corporal, era um corpo, tudo bem? Então não era realmente átomo, era realmente matéria, não somente uma luz abstrata, tudo bem? Então, os raios catódicos movimentam o molinete, que é o nosso moinho, permitindo concluir que são dotados de massa. Então, para John Thomson concluiu que ele tinha massa, realmente. Movimento dos raios catódicos. Então, ele queria também saber o seguinte: em que direção andavam os raios, esses tipos de raios catódicos, tudo bem? Então, como nós vimos em sala, que eu não coloquei, mas como nós vimos em sala, aqui dentro ele colocou como se fosse uma espécie de placa, uma placazinha fixa aqui, tudo bem? Então ele percebeu o quê? Quando esse raio passava pela placa, né? Aqui atrás ele fazia uma sombra, aqui atrás ele fazia uma sombrazinha, tá bom? Logo ele viu o quê? Que esses raios tinham movimento retilíneo, reto, ok? E que saía sempre da parte negativa para a parte positiva. Porque como ele batia na placa e fazia uma sombra deste lado aqui, ou fazia uma sombra no lado positivo, logo ele percebia que a luz estava vindo do lado negativo, tudo bem? Então tá aqui, ó, foi colocado um objeto dentro do tubo. Assim, foi projetada uma sombra no lado oposto ao cátodo. Logo, conclui-se que os raios se movimentam do cátodo para o ânodo. Tudo bem? Então ele conseguiu descobrir a direção desses raios catódicos. Então ele descobriu a massa, que realmente tinha massa, o átomo, e também descobriu a direção do cátodo para o ânodo. No seu terceiro experimento, agora ele foi realmente descobrir a natureza elétrica dele, tudo bem? Então ele colocou uma espécie de ímã, colocou ímãs positivos, de campo positivo, né? E ímãs de campos negativos, certo? E concluiu que quando ele colocava o positivo, os raios eram atraídos para ele. Vou escurecer aqui um pouquinho mais. Era atraído. E quando ele colocava o negativo, ele era repelido. Ou seja, quando ele era positivo, quando eu colocava um campozinho aqui em cima positivo, os raios eram atraídos, ok? Quando colocava o negativo, ele era repelido. Negativo aqui, os raios iam para cima, e o lado contrário, tudo bem? Então olha aqui, ao aproximar o ímã do tubo, pode-se observar que o raio é atraído pela carga positiva e repelido pela parte negativa, podendo assim concluir que são dotados de carga elétrica negativa. Como assim? Nós sabemos, né, que quando se fala de carga, cargas opostas, ou seja, positiva ou negativa, se atraem. E cargas iguais, ela se repele. Então tá aqui, se está sendo atraído pelo positivo, então logo o raio catódico era negativo. Se estava sendo atraído pela parte, não, está sendo repelido pelo negativo, quer dizer que o raio é negativo, tudo bem? Repetindo, se está sendo atraído pelo positivo, carga diferente. Aqui é positivo, está sendo atraído pelo positivo, então ele é negativo, tudo bem? Pronto. Conclusão de Thomson, o que ele falou? Que os elétrons se propagam em linha reta, sendo do cátodo para o ânodo. Os elétrons possuem massa, ou seja, são corpulares, e os elétrons possuem carga elétrica de natureza negativa. Com isso, Thomson propôs o quê? Aqui eu esqueci do Mzinho aqui, tá bom, galera? Aqui tem um M. Então, Thomson propôs o modelo pudim de passas, tudo bem? Então tá aqui, como ele imaginava, um pudimzinho de passas. Aí como é que seria no interior dele. E aqui é realmente o nosso real. Vamos entender aqui. Para ele, toda a esfera que está enrosada
ela era positiva, tudo bem? Só que tinha várias cargazinhas negativas, que são os elétrons. Então, para ele, toda aquela bola zona em rosa seria positivo, tá aqui a cruzinha dentro, e vários elétronzinhos nele espalhados, como modelo de passas, tudo bem? Depois veio Rutherford, de novo com a evolução da ciência, né? Começou a ter uma dúvida em relação ao caráter radioativo dos elementos, tudo bem? Do átomo, no caso. Então, foi o que o Rutherford fez, galera. Ele fez um experimento fechado, tá bom? Totalmente fechado. E pegou um cubo de chumbo. E dentro do cubo de chumbo, onde tem essa luzinha aqui dentro, né? Ele colocou uma substância radioativa, que no caso era o polônio, ok? Então o polônio, ele vazava radiação aqui. E fazia essa radiação polarizada, né? Fazia ela em linha reta, tá bom? E colocou dentro desse experimento uma placa bem fininha de ouro, finíssima de ouro. Só que mesmo sendo uma placa fininha de ouro, o que eles imaginavam? Ó, nesse ouro tem átomos. E como um átomo foi visto anteriormente que ele é indestrutível, né? Que ele realmente era uma coisa dura, né? Não poderia ser atravessado. Então eles imaginavam que esse experimento ia bater e ia voltar. Ia bater e ia voltar. Não foi isso que ele observou. Ele observou que a maior parte dessa luz projetada, ela atravessa. Pode observar aqui, galera, a maior parte atravessa. E alguns desviam. Tudo bem? Ele pensava que ia voltar tudo, mas não. A maior parte atravessou e alguns teve um leve desvio. Isso aqui foi um desvio até bem grande, né, galera? Esses dois aqui. Tudo bem? E por que isso acontecia? Olha, ele propôs o seguinte, que na placa de ouro, né? São essas bolinhas aqui, tem vários átomozinhos aqui nele, tá vendo? Vários átomos. E esses raios passavam completamente nessa partezinha aqui amarela. Você vai observar? Ele passa totalmente, a maior parte da travessa normal, ó. Só que alguns desses feixes de luz aqui tocavam bem no centro, dessa partezinha vermelha. Quando tocava nesse centro, ele desviava. Tá vendo? Então a luzinha aqui vem, ó, vai tocar aqui e vai desviar. A luz vem, toca no centro e desvia. Então, o motivo que ele passou, o que significa para ele? Que nessa parte aqui amarela fosse vazio, tivesse nada, ok? É um espaço vazio. E essa parte vermelhinha aí é o núcleo. Então, Rutherford, né? Ele descobriu o núcleo, ok? Então, o que ele concluiu de fato que foi? Que o átomo possui um imenso vazio, a maior parte do átomo era vazio, ou seja, não é totalmente indestrutível como falava antes, né? Nem maciço como falava antes, e possui um núcleo de carga positiva, um núcleo de carga positiva, ou seja, o núcleo achava ainda que era positivo, tudo bem? E na verdade é positivo. Só que o núcleo era 10 vezes menor do que o átomo todo, então por isso que a maior parte passava. Porque ele só conseguia repelir, né? Só conseguia desviar no núcleo. E o núcleo é 10.000 vezes menor do que o átomo. Então é como se 10.000 passasse e somente um não passasse. Tudo bem? E ele criou então um modelo planetário, como está mostrando aqui. Olha aqui, galera, o raio passava nesses espaços aqui, tá bom? Ok? Mas quando ele vinha no núcleo, ele tocava e desviava. Certo? Então aqui, galera, ele imaginou esse modelo aqui, ó, onde o elétron, que foi descoberto por Thomson, né? Ele ficava girando ao redor do núcleo. O núcleo é positivo, tá bom? O núcleo é positivo. E o elétron ficava girando ao redor do núcleo. Sem ordem certa ainda, tá bom? Ficava girando ao redor do núcleo. Esse vermelhinho aqui é o nosso elétron, carga negativa. Tá bom? E onde está aqui em branco, aqui dentro dele, é os espaços vazios. Certo? Pronto. E por fim,
Niels Bohr. Então Niels Bohr foi o seguinte, galera, ele imaginou, certo, o elétron está girando ao redor do núcleo, perfeito, ele está girando ao redor do núcleo, só que se ele está girando, né, pelo que eles acreditavam anteriormente, ele estaria gastando energia, ok? Estariam perdendo energia. Então chegava um momento, olha aqui na tela, nesse pazinho aqui preto onde eu estou, o elétron ficaria girando, só que chegaria um momento que ele ia perdendo energia, então ele diminuindo até que ele ia tocar no núcleo. Só que isso não acontecia. Então foi que o Niels Bohr falou que o elétron ele possuía uma órbita permitida, ok? Tinha uma órbita permitida e circulares definidas, certo? Então aquele elétron só podia girar naquela maneira, ok? Naquela maneirazinha específica, certo? Então esse elétronzinho aqui que eu estou apontando, ó, só pode girar nesse espaço, porque ele tem uma energia que só consegue ficar nesse espaço. Esse outro aqui consegue ficar nessa órbita aqui, ok? Então cada um tinha a sua órbita, perfeito? E também dividiu em camadas, 7 camadas para ele, ou 7 níveis. Como falar camada? É a mesma coisa de níveis, tá bom? Que era o nível K, L, M, N, O, P, Q. Pode ter 7 camadazinhas dessas, 7 níveis desse de energia. Tudo bem? Pois está aqui. Outra coisa, não é obrigado todo átomo ter 7 não, galera. O 7 ele tem dependendo de quantos elétrons ele tem. Quanto maior o átomo, mais camadas ele tem. Tudo bem? Tipo esse aqui do exemplo coloridinho, ó. Aqui só está mostrando 5 camadas. Existe sim átomo de 5 camadas. Tá bom? Então, galera, ó, no segundo postulado dele, o que ele falava? Que é o seguinte, ó. Ele tinha realmente uma órbita definida, ok? Só que é o seguinte, ele pode ganhar uma energia do exterior. E quando ele vai ganhar essa energia do exterior, que pode ser na forma de térmica, né? Você pode aquecer o átomo, ou então, o átomo não, né? A substância, ou então passar uma corrente elétrica por ela, né? Ele vai ganhar energia. E o que acontece quando ele ganha energia? Vamos ver aqui. Ao fornecer energia ao átomo, um ou mais elétrons absorvem essa energia e saltam para um nível mais afastado. E ao voltar ao seu nível original, devolve essa energia em forma de luz. Tudo bem? Como assim? Deixa eu pegar aqui meu lápis de novo. Ó. Então, inicialmente, o elétron está aqui na camada 2, tá certo, galera? Então ele tem, digamos que ele tem energia 2, mas não é assim que funciona, tá bom, galera? Está na camada 2, mas vamos imaginar que ele tem uma energia 2, certo? Lembrando que quanto mais afastado do núcleo, né, ó, quanto mais longe do núcleo, mais energia tem, tá bom? Então aqui tem energia 2. Então se eu por acaso aquecer essa substância, né, então o átomo vai ganhar energia. Então esse elétronzinho aqui, ó, ele vai ganhar energia, ele tinha 2, então ele vai pular lá para o 4, ó. Pulou para o 4, tá bom? Então ele tinha energia 2, eu aqueci a substância lá, ela vai ganhar energia, então a energia era 2, virou energia 4, então ele pulou para o 4, tudo bem? Só que lembra que ele falou no postulado anterior que ele tem uma órbita definida, uma órbita permitida, então ele vai voltar para o de origem dele, tudo bem? Ó? Agora ele foi para o 4 e ele vai retornar para o 2. Quando ele retornar para o 2, ele tinha ganhado 2 de energia, vai perder 2. De novo, ele tinha 2, ganhou 2 de energia e ficou com 4. Quando ele voltar, o que ele tinha ganhado ele vai perder, né? Assim? Então quando ele perde, ele joga essa energia que ele tinha ganhado antes para fora. Ele joga em forma de luz, que é o nosso fóton, tudo bem? Então o átomo está lá tranquilo na orbitazinha dele, ó. O átomo está tranquilo fazendo a orbitazinha dele. Dê energia para o átomo. O que acontece? Ele absorve energia e vai para o mais afastado, que tem maior energia, né? Só que quando ele voltar, o que ele tinha ganhado de energia, ele vai liberar. Ele libera em forma de luz.
No caso aqui eu coloquei uma luz azul. O que isso acontece, galera? Ó, tá aqui o átomozinho em azul, né? Tá na camada 2, ganha energia, ele sobe. Quando ele perde energia, ele desce. E essa energia pode ser uma energia térmica, ó, vai ganhar energia térmica, subiu. Quando ele voltou, perdeu. Tudo bem? Então, em resumo é isso, galera. Dalton, vamos firmar, disse que a molécula, que o átomo, né, ele era esférico, indestrutível, indivisível. Tudo bem? Thomson, o pai do elétron, né, fez a experiência lá e descobriu que o átomo seria, no caso, composto de passas, né? Falou que toda a parte verde aqui seria positivo e essas bolinhas em vermelho seria negativo, todas elas negativo. Tudo bem? Rutherford, ele viu que tinha espaços vazios, né? E fez o modelo planetário. Todo espaço aqui em branco seria espaço vazio. E Bohr falou que os átomos tinham o lugar certo de ele conseguir orbitar, né? Um lugar permitido, que é nossas camadas, níveis. Lembrando que pode ter até 7 camadas. K, L, M, N, O, P, Q. Tudo bem? 7 camadas. Então é isso, galera. Falou aí, galera. Até a próxima. Bons estudos.